Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Ei, gente, muito boa tarde para você que está aqui comigo. Começa agora o programa Negócios com Propósito. Isso mesmo, você que está nos ouvindo pelo 102.1, a maior rádio gospel do Brasil. Estamos falando para mais de 25 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Essa é a nossa abrangência aqui para o estado de São Paulo. Seja você muito bem-vindo. Obrigado por você me permitir aí entrar no seu carro, na sua casa, entrar de repente no ônibus. Você pode estar no aplicativo da Adore Mais FM, ouvindo a gente também. E olha só, você que está me ouvindo, que não baixou o aplicativo, pode baixar agora, porque está disponível em Android e iOS, para que você fique conectado sempre com a família Adore Mais. Por quê? Porque aqui, gente, você vai trabalhar, desenvolver a sua inteligência emocional, espiritual, financeira. Esse é o objetivo principal da família Adore Mais, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Você que está me ouvindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook da Adore Mais FM, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, olha, eu tenho certeza que você vai aprender muito. E sabe por que você não está prosperando? Porque falta conhecimento. É o que diz lá na palavra, no livro milenar de sabedoria, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, se você está aqui comigo, se você está aqui no meu Instagram, você não se encaixa nessa palavra não, porque hoje você vai pensar bastante, desenvolver tudo isso aí que Deus colocou de potencial dentro de você. Então vamos juntos. Para quem não me conhece, eu sou CEO aqui da família Adore Mais e para mim é uma honra poder servi-los também, não só com o meu empreendimento, né, que é a Adore Mais FM, mas também aqui com conhecimentos. Tudo que eu aprendi ao longo da vida. Olha só, gente, mais de 25 anos, tá beirando ali 28 anos como executiva de negócios. Então, para mim, olha, compartilhar todos esses ensinamentos é uma honra, porque nesse aprendizado todo aí desses anos tem o conhecimento empírico, que é aquele que eu aprendi ao longo da vida. A gente aprende ao longo da vida, é o conhecimento empírico, sabia? Conhecimento acadêmico, de faculdade, treinamentos, cursos, palestras. Olha, gente, eu já investi tempo nisso, hein? Puxa vida, falar pra você. E todo dia a gente aprende um pouco mais. Tem um desafio grande esse ano dos livros que eu vou ler, do conhecimento que eu quero ter em algumas áreas. E quanto mais você aprende, quanto mais você se desenvolve, mais você vê que é possível, mais você vê que precisa aprender algo mais. Ficou redundante, né, gente, isso, mas é verdade. Porque você começa a ver possibilidades. Então, é muito provável que você não esteja vivendo a vida que aquele que te criou te prometeu, porque você está negligenciando a falta de conhecimento. Mas você que tá aqui comigo, não, que bom! Hoje a gente vai falar, olha, o nosso tema tá demais, 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 negócios contagiante. Então chama todo mundo, você que tá aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Tô transmitindo ao vivo hoje no meu Instagram, esse é o único programa aqui que a gente transmite todos os programas ao vivo no Instagram. Me segue lá também, aproveita, Elisângela Gomes, a Eli. Então já convida todo mundo e vamos juntos, porque tem muito de Deus para você hoje, muito mesmo. Talvez você precisa apenas de uma ativação pequena. E se você tiver o seu coração aberto, olha, você vai ter revelações hoje, você vai ter direcionamentos hoje que talvez você não teve durante uma vida inteira. Porque tudo na vida é muito possível. Apenas as suas crenças estão te limitando. As suas crenças e a falta de conhecimento. Então, assim, às vezes você vai precisar desaprender algumas coisas
que não estão te levando para frente. Então, olha só que lindo isso. Todos os dias a gente tem chance de ser melhor. E eu costumo usar uma frase aqui que tudo que tá bom pode melhorar. Então, se sua vida está incrível, que bom, ela pode melhorar. E vamos crescer, vamos avançar, porque ele nos promete, aquele que te criou, aquele que me criou, nos promete grandes coisas. Olha só, uma passada rápida no que a gente falou no programa passado. Se você não esteve aqui comigo no programa da semana passada, fique sabendo do que a gente falou. E se você estava comigo, vamos recapitular um pouquinho, porque às vezes a nossa memória, a gente não consegue confiar 100%, né? Às vezes ela pode até falhar. Bom, a Cícera fala assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente, Cícero. Exatamente. Ai, mas esse processo, ele é meio dolorido, viu? Meio dolorido. Então, se você ficar com mimizice no meio do processo, você não vai chegar, não. Não vai viver o propósito, não vai viver as promessas, não vai viver nada de bom. Então, olha só. A semana passada a gente falou sobre uma liderança vencedora. Porque por mais que você tá me ouvindo aqui e não é empresário, não tem um negócio efetivo, você lidera a sua vida, né? Ou pelo menos deveria. Porque se você não está liderando, alguém está. Ou é a sociedade, ou é a televisão que você assiste, ou é o Instagram que você fica ali, ó, toda hora passando o dedinho. Alguém está liderando a sua vida. Alguém está, ou mal, sei lá. Se não for você, tem alguém liderando. Então, quais são, né, ali os pilares para isso, para uma liderança vencedora? Persistência e respeitar prioridades. Às vezes você coloca aí tanta coisa na frente daquilo que você prometeu, daquilo que era prioridade para você, e você acaba não fazendo nem uma coisa nem outra. Então, para que você seja um líder vencedor, respeite as prioridades que você mesmo muitas vezes colocou e não avançou. Faça os outros melhores. Cumpra as suas promessas. Faça o que os outros não fazem. Sirva, não importa quem. Nunca distrate ninguém. E honre quem facilita a sua vida. Às vezes a gente quer honrar o famoso. A gente quer honrar aquela pessoa que tem muita grana, ou aquela pessoa que a gente admira porque ela tá ali nos holofotes, tá na rádio, tá na TV, tá com milhões de seguidores no YouTube. Aí você quer honrar, né? Essa pessoa. Mas aquela que está todo dia com você, facilitando a sua vida, você não honra. Tem algum detalhe aí que, né? Precisa ajustar. Então, seja você um líder vencedor. Comece liderando a sua vida, depois dos seus negócios, porque você já viu um negócio muito bem feito, sem que tenha um líder vencedor por trás? Difícil, né, gente? E aqui no nosso programa a gente fala muito sobre vida e negócios. Então, você que está chegando agora aqui no FM, eu sou Elisângela Gomes, CEO da família Adore Mais. E ter você aqui comigo nesse programa Negócios com Propósito é uma honra. Então, bora pro nosso tema de hoje, negócios contagiantes. O que é, Eli? Primeiro, vamos para a definição. O que é um negócio contagiante? Gente, é aquele negócio que tem a capacidade de envolver e atrair pessoas, criando entusiasmo e interesse daqueles que estão ao seu redor. Olha só que simples. Você já viu algumas pessoas querendo falar do seu empreendimento, do seu produto, do seu serviço, que ela não tá contagiante, ela não tá
entusiasmada, será que ela vai gerar o interesse de alguém com aquilo que ela está fazendo? E isso serve tanto para negócios, igrejas, produtos, serviços. E aqui vai mais um conselho para você, ó. Serviços inovadores. Serviços inovadores que geram entusiasmo e atraem clientes. Tudo que é novo, tudo que você traz como solução nova, inovação, você já diz, né? Inovadores, coisa nova. Toda vez que a gente tem algo novo, compra um carro novo, compra uma roupa nova, uma bolsa nova, um carro, uma empresa, uma startup, um negócio grande, tudo que é novo, normalmente a gente parece que está mais entusiasmado, né? Não parece? E aí, com o passar do tempo, isso vai diminuindo um pouco, não é mesmo? Por exemplo, eu gosto muito de falar, né, sobre os trabalhos sociais que são feitos nas igrejas. Olha, esse é um ambiente que eu conheço muito. Aliás, eu nasci, né, gente? Você que conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu nasci na igreja. Então, desde muito criança, eu sempre tive cargo na igreja. Batizei muito nova e comecei cantando aos 6 anos lá na igreja, pra você ter ideia. E olha só que interessante isso. E sempre eu estava envolvida em 2, 3 cargos, funções na igreja. Pegava para cuidar de recepção, aí depois dos jovens, e depois da diretoria da igreja. E aí foi crescendo, foi. E aí, olha só que lindo. O porquê disso, que toda vez que as pessoas chegam em um ambiente solidário, que a igreja ela existe para servir outros, né? Espiritualmente, ou lá em Dorcas, né? Você que precisa de alguma coisa, a igreja sempre vai te oferecer. Tem um cunho muito social. Por quê? Porque tá todo mundo ali sem um interesse material. Então, muitas vezes, eu vou servir na igreja. Você vai ser pago por aquilo? Se é servir, você vai ser voluntário. Qual é a recompensa que você vai ter? A alegria do servir. Porque você se realiza quando você entrega para o outro. Não é incrível isso, gente? E aí a gente tem quantos ensinamentos, né? Quando Cristo esteve aqui na Terra, ele só veio para nos servir. Olha que lindo. E aí você chega na igreja, tem aquele monte de trabalho social, mutirão, final de semana tá frio, sopão, cobertores, agasalho. E aí vai ter cantata de Natal, vamos juntar o pessoal para fazer o coral. E aquele entusiasmo, né? Por quê? Porque é algo novo, é algo que mexe com as nossas emoções, com a nossa criatividade, com o desafio, o novo. Você já viu aquela pessoa nova convertida? Ai, que delícia ficar perto de gente assim, meu Deus, não é? Que ela assim, ela tá naquele primeiro amor, aí ela fala, ela se emociona o tempo inteiro. Parece criança. Não é criança quando ganha uma balinha. Tem algumas crianças que já estão, né, crescendo meio assim, mas a maioria, quando você dá ali uma balinha, ela fica, nossa, parece que ela recebeu, sei lá, uma caixa inteira. Não é gostoso isso? Porque a gente acessa o que tem de mais puro dentro de nós. O entusiasmo, ele vem para revelar de fato o que há de mais incrível dentro da gente. E muitas vezes, você que está me ouvindo aqui, perdeu o seu entusiasmo com a vida. Perdeu o entusiasmo com a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Perdeu o entusiasmo com Deus. Você não fala mais com aquela paixão, com aquele amor de que você foi encontrado. Não fala mais. Porque você decidiu olhar para as adversidades mais do que para o seu entusiasmo. Você decidiu olhar mais para os desafios do que colocar intencionalidade, motivação, entusiasmo naquilo que você estava fazendo. Porque, olha só,
O entusiasmo, ele contagia, independente do que for. Então, não tem como falar de negócios contagiantes se você não for uma pessoa contagiante. Olha, gente, eu vou contar pra vocês a minha primeira frustração em sociedade. Ó, eu era bem novinha, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha feito tanto curso aqui fora do Brasil, não tinha Dore Mais, né? Ainda, não tinha tanto conhecimento que faltava. Aí eu arrumei uma sócia, eu inventei um negócio lá, eu empreendo desde os 12, de decoração. Só que eu não tava dando conta. Por quê? Eu tinha que fazer esses decorativos, eu tinha que vender, eu tinha que administrar, eu tinha que fazer o planejamento estratégico de como eu ia fazer para vender em lojas, porque aí foi crescendo, né, o negócio e comecei a vender em grande quantidade. E eu queria entrar em alguns bairros e foi indo assim. E aí eu não tava dando conta. Falei, bom, tinha uma irmã, uma amiga lá da igreja. Olha isso, gente. Que ela tinha acabado de chegar, né, em São Paulo e tinha um filho pra criar. Sabe aquelas pessoas que precisam? Pois é. Aí minha mãe chega pra mim. Essa época, sei lá, acho que eu tinha uns 18 anos. Por aí. Começando, né? Uns 18 anos. Minha mãe, ai, você viu fulana? Ela tá precisando tanto de trabalhar e tal. Ai, ai, ai. Tem alguns sábios do empreendedorismo que diz assim, não contrate quem está desempregado. É, você já ouviu essa? Por quê? Se essa pessoa ela não está, se ela está desempregada, é porque ela não está capacitada, talvez, para o mercado de trabalho. Não é meio que uma lógica? E na palavra de Deus, quando você estuda, lá, quando ele foi fazer a seleção dos 12 discípulos, não tinha nenhum que não estava fazendo nada. Não tinha. Cada um estava com o seu negócio, com o seu business. Tava lá o pescador, que ele falou, vem cá, vai pescar mais isso aí não, peixe não, você vai pescar gente. O outro era contador, eu imagino, que ele fosse contador, mexia com a grana. E assim, por diante. Todos eles tinham uma ocupação. Não tava à toa. E tudo, né? Tudo que é conhecimento que a gente traz, grandes sábios aí hoje, de onde que tira? Do livro Milenar de Sabedoria, que há 2000 anos atrás, desde lá, vem nos instruindo. E aí minha mãe chega pra mim e fala isso. Mas filha, fulana tá precisando tanto. E eu, ai mãe, sério? Eu não sabia de tudo isso, né, gente? Tá bom. E aí, os testes. Se você tem dúvida de alguma coisa, se você hoje quer começar algo, quer começar um empreendimento ou um relacionamento novo, algo novo na sua vida, você só vai saber se você testar. Ai, Eli, que tal a gente fazer isso, isso, isso? Bom, eu vou fazer uma avaliação, né? Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento. E se faltar muito pouco para eu responder, eu vou dizer, vamos testar. A gente só sabe se testar. Pois foi o que eu fiz com essa moça, essa amiga lá que precisava trabalhar. E olha, toda empolgada, porque eu já tava fazendo dinheiro, né? Tava. Era difícil, claro, eu via vários nãos e eu nem sabia, às vezes, resolver algumas coisas de fornecedor lá, que eu precisava, faltava, e eu ia em outra loja para comprar, para fazer ali as decorações ali de bala de goma. Era uma gracinha. Daí, tá bom. Gente, pensa numa pessoa que acha que nem ela compraria o que ela estava vendendo. Você já viu uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada, ela consegue vender algo? Não. Ela consegue amar a família dela? Não. Ela consegue ter um relacionamento construtivo com o marido, com um amigo, no trabalho? Não, né? Pois é. Essa moça, tudo que eu falava pra ela, não, mas toda solução que eu dava, ela colocava um obstáculo. Toda solução, ela botava um problema. E eu já comecei a me incomodar com aquilo. Já não era fácil. Aí,
Pensa, um dia eu saí com ela, porque eu precisava aumentar as vendas, né, do nosso negócio. Eu saí com ela. Ela falava do negócio de decoração, gente, era a coisa mais linda. Eu vou falar pra vocês, não era porque era meu, não. Mas era lindo o negócio, pra presente, dia dos namorados. E ela falava do negócio, parecia que ela tava morrendo. Morrendo. Aí teve um dia que eu falei, não, acho que é hoje, né? Ela deve estar triste com a filha, aconteceu alguma coisa, sei lá. No outro dia, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Ah, não dei conta. É claro que ela não avançou, né? Voltava, não tinha vendido nada, não tinha feito nada. Tava desanimada. Tava desanimada. Aliás, entusiasmo, acho que não... Ela nem sabia o que era. Porque ela tava focando no difícil. Focando no desafio. Focando no que poderia não acontecer. E muitas vezes você desanima. Tá aí com energia baixa, tá chato. Porque você tá olhando pro desafio e não pra solução. Você tá olhando para quem deu errado e não para quem venceu. Você tá olhando para que o mal está falando, inventando sobre você. E não as promessas verdadeiras de paz e abundância que promete na palavra. E aí eu chamo você agora para olhar para sua consciência. Em que você anda focando? Tá desanimado? Você tá focando onde? Você tá focando em quem? Em qual verdade ou em qual mentira você tem focado? E quer ter um negócio incrível? Quer ter uma família incrível? Quer ter um corpo saudável? Quer ter saúde? Você só vê doença o dia inteiro na televisão. O dia inteiro. Que saúde que vai ter? Mental nem se fala, né? Agora o corpo físico piorou. Porque você tem que levantar o corpo, é movimento, energia. Tem que dar movimento para ele. E olha só. Então, gente, toda vez que você lida com as coisas, primeiro, com desânimo, é impossível o avanço. Impossível. Ninguém se conecta com alguém assim. Ninguém quer estar perto de gente assim. A não ser que você seja obrigado. Pode ver. Uma pessoa desanimada, a não ser que você seja obrigado naquele momento. Mas tem prazo de validade. A pessoa não vai ficar. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Segundo, indiferença. A indiferença é o princípio da sua queda. Quando você conquistou, né? Aquela pessoa incrível que você queria, aquela amizade incrível que você desejava, aquele celular novo, aquele carro novo, aquela empresa nova, aquele negócio absurdo, o número de funcionários que você sempre quis ter, o seu empreendimento. Foi difícil, né? Aí você conseguiu. Passaram-se um tempo, você começou a tratar aquilo com indiferença. Cuidado. Você pode perder. Você pode perder. Agora, quando você ativa em você isso, você pode fazer todos os dias, todas as manhãs, ativar o seu entusiasmo. E aí, eu separei para você aqui 10 características de um empreendedor contagiante, de alguém contagiante. Esse foi um tema que eu, da semana retrasada, num evento de empreendedores que eu fui, e eles estavam falando muito desse tema, né, do empreendedor contagiante. E ali foram definidas algumas passagens bíblicas. Foi muito lindo. E aí eu pensei, como que eu trago isso, né, para o mundo dos negócios? Para uma vida, né, contagiante. Mas antes de eu falar de empreendedorismo aqui, talvez você que me escuta não é empreendedor, né? Não tem um negócio, não tem um business. Mas tem uma notícia para você. Escuta isso. Empreender significa criar e gerenciar um novo empreendimento. Seja ele um negócio
ou até mesmo um novo momento da sua vida. Se for um negócio, claro, vai desenvolver ali novos produtos, novos serviços, mas você vai assumir riscos. Riscos. O empreendedorismo envolve a disposição de enfrentar desafios, identificar oportunidades, tomar decisões estratégicas e buscar o crescimento. Aí eu pergunto para você, você é um empreendedor de negócios ou de vida? Você está pensando em criar e gerenciar um novo empreendimento? Ou você está começando um novo momento na sua vida? Ou vai começar um novo momento da sua vida? Então, isso serve para você também. Então, sim, estamos empreendendo. Estamos empreendendo o tempo todo. E aí eu trouxe essas características, 10 não, 8, gente. Eu tirei 2 aqui, porque senão não ia dar tempo da gente falar. Eu tirei 2. Então ficou 8. 8 características de um empreendedor contagiante. Olha só, primeira delas, paixão. O que é paixão? A gente ouve tanto disso, né? Vamos definir? Eu adoro uma boa definição, que fica claro, né? Paixão é você demonstrar entusiasmo. É um estado grande de animação. Então, como eu falei agora, né? Você consegue ver rápido se uma pessoa está animada com o que ela está fazendo ou ela está desanimada. E com isso, você inspira. Se você está animado, com um estado grande de animação, você acaba inspirando, contagiando quem está ao seu redor. É claro que tanto bem quanto mal, você vai contagiar ou ser contagiado, né? Você já viu alguém desanimado tentando fazer alguma coisa? Já. Difícil, né? Ela vai na força do braço. Ai! Ela vai na força, como diz o ditado, vai na força do ódio. Esses dias eu tava mostrando lá no meu Instagram que eu fiz um desafio, né? Um desafio daí de fazer exercício 300 vezes no ano. E aí todo dia eu coloco, né? 10 de 300, quinto de 300, quinto dia de 300 dias, vou colocando. E aí um amigo colocou embaixo, Eli, hoje você tá na força do ódio, né? Eu falei, não, irmão, eu tô na força da disciplina mesmo. Mas então, você já viu alguém tentando fazer algo desanimado? Gente, é uma chatice. Ela quer descer goela abaixo em você. Você sente. Olha, gente, uma das coisas mais incríveis na vida. E é o que vai fazer você materializar as coisas. É o que você sente. É o que você sente que materializa a verdade absoluta. Isso vai ser um tema de um outro programa aqui, de uma outra aula, porque é um tema bem, bem profundo, o sentir. Agora, ele é o responsável por toda a realização na sua vida. Uma pessoa desanimada fazendo algo, olha, você já viu alguma pessoa desanimada falando de Jesus? Ai, que coisa medonha! Meu Deus! Não dá nem pra ouvir, né? Ela é chata, ela é ranzinza, ela é pesada, ela é... Ai, quer descer goela abaixo em você o que ela tá falando. Olha a diferença de alguém que tá com paixão com aquilo, entusiasmada, ela tá animada, ela faz aquilo com realização, com alegria. Com alegria. Qual você vai acreditar? Em quem desses dois perfis você vai querer fazer também? Você vai querer ajudar? Você vai acreditar? Qual dos dois? Então, se apaixone todos os dias pelo que você estiver fazendo. Quer uma dica incrível? Um conselho absoluto?
agradece a Deus todos os dias pelo seu negócio, pelo seu empreendimento, por tudo, pela sua família. Que aí o ânimo vem. Porque quando você agradece, você já traz tantas coisas carregam a gratidão. É como se você dissesse assim: olha, eu estou muito satisfeito com isso. Eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito animado com isso. Quando você agradece, você está querendo mais daquilo, né? Então traga isso para sua consciência todos os dias. Traga a gratidão que vai ativar a paixão, vai ativar o entusiasmo, vai ativar coisas incríveis na sua vida. 2, visão clara. Ter uma visão do seu objetivo e conseguir comunicá-lo de forma convincente motiva ali a sua equipe, motiva os seus parceiros, motiva quem estiver com você. Quando você tem uma visão clara, você motiva todo mundo também. Só que para isso você vai precisar comunicar. E tem uma comunicação sem clareza, não existe também isso. Então, seja absoluto nas suas verdades. Quer ver uma pessoa quando ela não consegue comunicar algo? Ela tem dúvida ainda. Ela está insegura. Ela está mentindo. Ou nem ela acredita no que ela está falando. Então, não tem uma visão clara daquilo. Por que a criança... Olha eu de novo trazendo esse exemplo de criança. Quando vê, já fala. Tá assim no meio de qualquer, né? Vamos supor, vamos fazer aqui uma analogia. Numa sala, tem ali uma criança, 4 adultos conversando. Se a criança não concordar e ela for um pouquinho mais falante, ela vai falar sem filtro nenhum. Não é assim, gente? Você tem a criança perto de você que às vezes vai... Menino, fica quieto! Menino, silêncio! Isso não é assunto pra criança! Por quê? Ela não tem nenhuma amarra. Ela não tem nenhum ponto de interrogação. Ela é verdadeira. Ela tem pureza, não é? Então, pode ver, quem não tem uma comunicação clara, tá com nuvem aí. Precisa clarificar. Porque se não clarificar, você não vai ser um empreendedor contagiante. Você vai estar sozinho. Vai ser mais difícil de você avançar. Vai ser mais difícil de você colocar o seu negócio na Forbes, na revista Forbes. Então, clarifique logo isso. 3, comunicação eficiente. Gente, você sabe que tem aquela comunicação que você fala e o que a outra pessoa entende, né? Tem isso também. Você tá falando, você tá com clareza. Mas a outra pessoa, ela tá entendendo diferente. Por quê? Ela tem um filtro mental dela. E aí é quando você quer resolver isso, você só faz uma pergunta. Você entendeu? O que eu disse? Então, como que é isso? E aí a pessoa vai voltar com o entendimento que ela teve. Então, clarifique, né? Tenha essa comunicação eficiente. Tanto você falando, quanto você ouvindo da pessoa que você falou. Isso é eficiência. Aí aqui na definição vem possuir habilidades de comunicação sólida, sendo capaz de transmitir ideias de maneira envolvente, persuasiva, né? E por aí vai. Então, a comunicação, ela é responsável pelo seu sucesso. Qual sucesso, Eli? Vida e negócios. Quantas vezes a gente ouve assim, fulano divorciou. Ih, faltou comunicação entre eles. Esse negócio de comunicação
é um assunto delicioso da gente falar. Também vai ser para um próximo programa, eu quero falar só disso. Porque comunicar tem a ver apenas com 7% do que você está falando. O resto é comunicação não verbal. Então, para hoje, olha, tenha a sua verdade absoluta naquilo que você vai falar. Não tenta enganar, não. Porque a outra pessoa, ela vai sentir. Ela vai sentir. Então, olha só. Bom, antes da gente entrar para a quarta característica aqui de negócios contagiantes, empreendedor contagiante, eu quero dizer para você que está aqui no FM 102.1 que esse é o programa Negócios com Propósito, onde a gente está aqui toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, às 17 horas, trazendo um pouquinho de conhecimento, né? Eu sou Elisângela Gomes e há mais de 25 anos como executiva de negócios, sou CEO da família Dori Mais e para mim compartilhar esses ensinamentos e potencializar a sua vida, para mim é uma grande honra. Obrigado pelo seu tempo. Aliás, o tempo é o que a gente tem de mais valor. Maior valor nessa vida se chama tempo. Você que está me assistindo aqui no Instagram, Elisângela Gomes, Eli. Se você não me segue lá, porque tem bastante coisa legal, você saber um pouquinho mais da minha vida e juntos a gente compartilha mais coisa ali, que tem mais tempo, né, gente? No Instagram a gente fica quanto tempo junto? Montão. Eu sei que toda hora você pega aí o seu celular. E também estamos ao vivo no YouTube da Dori Mais FM. Então tem aqui uns comentários do Cláudio. Olá, tudo bem? Comunicação é uma ferramenta poderosíssima. É isso mesmo, Cláudio. Olha, quem tem comunicação tem o poder. Patrícia, um beijo, querida. André tá aqui. O Daniel, boa tarde. Minha querida Elisângela Gomes, boa tarde, Daniel. Eu repito, gente, porque quem tá no rádio não tá lendo, né? Como você que tá me assistindo aqui tá lendo. Olha aí a comunicação, viu? A comunicação com o rádio é uma. Que a gente está trabalhando o áudio apenas. Eu estou comunicando também com o vídeo. E a comunicação com o vídeo é outra também. Vocês têm mais informação, você que está me assistindo. Agora aqui com quem está me ouvindo no rádio, não. Eu preciso falar um pouco mais para ela imaginar. Gente, o rádio é apaixonante, tá bom? Eu vou falar. Pronto, falei. O rádio é apaixonante, né? À toa que a gente está tantos anos aí nesse segmento. E ele só cresce. Só muda de nome, mas é um camaleãozinho. Então hoje a gente não escuta mais rádio, a gente assiste o rádio. Não é verdade? Bom, todos vocês são todos bem-vindos aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Me segue lá, você que não segue ainda. Então, olha só, negócios contagiantes, empreendedor contagiante. Quarto, resiliência. Eita, que eu gosto dessa palavrinha. Enfrentar os desafios mostrando uma atitude positiva, mesmo diante das dificuldades. Olha só, você já viu um empreendedor contagiante que ele não é resiliente? Ele não é positivo no momento difícil, na adversidade. Ele não tem uma atitude positiva, ele tá sempre vindo com negatividade. Ele tá sempre vindo jogando uma água fria naquilo. A todo momento ele pensa em desistir, ele pensa em parar, ele pensa em deixar para depois, procrastinador. Tem como você ser um empreendedor contagiante procrastinando o tempo inteiro? Não tem como, né? Impossível, minha gente. Impossível. Então, resiliência. Quer ser resiliente? Ativa aí a sua visão positiva para tudo. A inteligência emocional, vocês sabem que eu gosto muito desse assunto também. Que na verdade foi quando eu comecei a estudar a inteligência emocional. Foi onde os meus negócios potencializaram. Por quê? A inteligência emocional diz que não é o que acontece com você, é como você lida com o que te acontece. Olha só. E aí vem quem tá motivado
e quem está desmotivado enfrentando o mesmo problema. Então, assim, se você não anda tão resiliente, não. Tá aqui o detalhe, ó. Olhar positivo com as coisas. 5, inovação. São aqueles que estão sempre buscando aí constantemente maneiras criativas de abordar problemas e oportunidades de negócios. Tem um problema, ele fala, não, eu vou arrumar uma solução. Aí tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro. É uma pessoa inovadora, ela traz coisas novas, pessoas diferentes, que pensam do mesmo jeito, ah, que, que pensam do mesmo jeito, que eu digo, com um olhar positivo de crescimento, de aprendizado, de solução. 6, empatia, compreender as necessidades e preocupação dos outros, construindo relações sólidas que geram confiança. Tem como você ter uma amizade sólida se você não confia em alguém? Tem como você ter um negócio incrível se você não confia em alguém? Então, olha só, empatia. Você compreender as preocupações, a necessidade do outro. Isso vai, puxa, fazer o seu negócio explodir. Porque você vai passar a ouvir mais o seu cliente. Você vai olhar as preocupações do seu cliente, com o que ele está se preocupando quando ele pensa no meu produto, no meu serviço. É você pensar com a cabeça dele. Empatia é lindo. Quando você ativa em você, seu esposo chegou cansado ou a sua esposa chegou cansada e você não está nos seus melhores dias, não é? Aí você não tem paciência de ouvir o que a pessoa está falando. E ela está preocupada com algo e você nem dá bola, nem dá atenção. Vai ser sólida essa relação? Calma, para, respira e ouve. E ouve sim. Então, olha só que incrível. Olha só que maravilhoso isso, né? Você se colocar no lugar do outro. As preocupações do outro. 7, liderança inspiradora. Esse é o 7º ponto aqui. Que é aquela que encoraja, direciona, aponta destino, traz solução, que foca no potencial máximo dela e dos outros. E 8, foco no cliente. Mantenha um foco constante nas necessidades e satisfação do cliente. É ele que vai pagar a sua conta, sabia? E às vezes você é empreendedor que está virando empresário, você se preocupa mais com o administrativo do que com o cliente. Você se preocupa mais com o marketing do que com o cliente que você já tem. Ó, cuidado, porque é ele que vai ali sustentar o seu negócio financeiramente. Porque se não tem dinheiro entrando, não tem o que você gerir. Não é? Não é verdade? Então, olha só que lindo. O meu intuito com o programa de hoje, para você aqui, é que você tenha um negócio contagiante, que você seja uma pessoa contagiante. E esses 12 não, 8, ó, tô com os 12 discípulos ainda na cabeça. Com essas 8 características, claro que tem outras, mas você já começa a ver o seu negócio mudar. Então, seja você um ativador de bons momentos, de bons produtos, de bons serviços, de boas companhias, de bons negócios. E aí sim, você vai passar a ver e viver e sentir as promessas de Deus na sua vida, que é uma vida próspera e abundante. Ele veio para isso, para que nós tivéssemos uma vida próspera e abundante. Mas aonde? É lá no céu? Não, é aqui na terra mesmo. Tem uma pergunta que chegou aqui, o Cláudio. Ele fala assim: sou otimista, coloco muita energia em tudo que eu faço, mas confesso que sou um grande procrastinador. Me dê dicas de como superar esse hábito, por favor. Criando um novo hábito. Como é que você substitui um hábito? Criando outro.
É, criando outro. Então, você está pensando muito e fazendo pouco. Inverte isso. Amanhã, faz a sua agenda de amanhã. O que você tem que fazer? Não pensa. Levanta e faz, e age. Não dê tempo do seu cérebro pensar, porque ele vai querer fazer você economizar energia. E aí você começa a procrastinar. Você sabe, acho que dá tempo de eu explicar isso. O nosso cérebro, a psicologia ensina muito isso, de que toda vez que você procrastina, você é liberado um hormônio do prazer. Ai, daqui a pouco eu faço. E é liberado isso. Por isso que tem muita gente procrastinando e não sai do lugar. Parece que tá numa roda presa, né? Parece uma esteira, vai e volta e não avança. Então, assim, quer ter novos resultados, tenha novas atitudes. Então, substitua esse hábito aí por um novo hábito. Amanhã, o que você tem que fazer, vai lá e faz. Nem pensa, só age. Depois você me conta. Bom, gente, estamos caminhando para o final aqui. Um beijo a todos vocês que estão me assistindo aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes AELI. Me segue aí, tem tanta coisa legal que a gente tem colocado. Olha, me fizeram surpresa de aniversário, gente, tá? No canal do YouTube, foi lindo. Tem um outro programa que eu apresento, o quadro Essa é Minha História. E aí esse time lindo que eu tenho aqui fez o quê? Botou eu como entrevistadora. Então, foi lindo. Eu contei ali minha história toda. Eu vou colocar o link para vocês. Natan, me ajuda com isso. Colocar o link do programa que foi eu contando a minha história. Amanhã vai de novo? Eita, Glória, vai de novo. Então, mas se você é ansioso como eu, quer ver já lá no meu stories vai ter Elisângela Gomes AELI. Elisângela Gomes AELI. Bom, gente, você do FM 102.1, continua aqui. Tem muito de Deus para você. Essa frequência, ela vai te conectar com tudo que há de mais incrível para sua vida. Inteligência emocional, espiritual e financeira. Grandes homens e mulheres de Deus têm programação aqui na família Dore Mais. Seja você um apaixonado por tornar as coisas melhores. Seja firme, seja constante e seja abundante. Tudo por quê? Para que você se orgulhe da sua história. Combinado? Um beijo no seu coração. Finalizamos agora Negócios com Propósito. Um beijo no coração. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.